Olá, pessoas, né? Bom dia para quem estiver vendo de dia, boa tarde, boa noite, né? Um bom tudo e muita paz a todos, muita harmonia, né? Luzes e bênçãos. E também, claro, muito esforço também, né? O esforço, o trabalho, a perseverança no bem, né? Para que cada um de nós persista no nosso crescimento espiritual, ainda que a gente escorregue, né? Por diversas vezes, né? Tenha que recomeçar, né? Tenha que reparar coisas mal feitas. Mas o importante é que a gente siga em frente, né? Como eu já comentei em outras palestras que a gente tem que ser espírita até na hora de fazer o que não presta, né? Até na hora de cometer erro. A gente tem que ser espírita também, saber cometer e saber assumir que cometeu, saber reparar quando tiver a oportunidade devida e seguir em frente procurando acertar. Então, ser espírita até para errar, né? Não dá ser espírita para ser bonzinho, né? Realmente é algo que não dá muito certo, pelo menos para a grande maioria ainda, né, de espíritos, como eu, por exemplo, que estamos aí nas lutas da vida, né, da vida física, ainda assim a gente com as nossas limitações, né, mas a evolução é isso, né, superar as limitações, superar as viciações, o que é muito mais difícil, né, e pensar que há um objetivo maior, né, não é uma coisa feita em vão, que a gente não está perdendo por buscar isso aí, né? Muitas vezes a gente tem perdas aparentes, né? Lembrar Allan Kardec perdeu, entre aspas, muito, né? Ele era uma pessoa bem colocada na sociedade lá da França, né? E ele foi achincalhado, como se diz assim, né? Foi até ridicularizado. Ele fazia parte de um grupo seleto de intelectuais do qual ele foi afastado, né? Por abraçar as ideias espíritas, vamos dizer assim, né? Então, ele perdeu do ponto de vista material da vida na Terra, ele perdeu sim, né? Ele sacrificou muita coisa. Porém, ele ganhou muito, por outro lado, né? Pelo lado espiritual, né? Sendo codificador da doutrina espírita. E aí, falando de Kardec, né? Que realmente foi quem muito questionou os espíritos, não foi só ele, né? Mas ele, como codificador, é que bem questionou, né, e confeccionou a codificação, o Livro dos Espíritos, né, essa maravilha, né, e todas as outras obras da codificação, falar aqui sobre a influência, né, dos espíritos na nossa vida, né, até que ponto realmente eles influenciam, porque é um assunto que volta e meia vem à baila, né, não é uma coisa assim, é um assunto que parece que nunca... Por mais que se bata nesse assunto, parece que ele nunca fica superado, né? É um assunto insuperável. Esse assunto, né, da influência dos espíritos, né, nas nossas vidas. Até que ponto, né? Como diz assim, a pergunta de Allan Kardec, né? A resposta dos espíritos, eu não lembro o nome da pergunta agora, né? Mas assim, influencia mais do que vós pensais, né? De ordinário, eles vos dirigem. Nossa Senhora, então, todas as nossas ações são dirigidas pela vontade dos espíritos desencarnados, né? Isso aí me deu um certo arrepio na espinha, quando eu li isso em O Livro dos Espíritos, né? Mas o que é esse dirigir? Porque no mesmo livro que tem essa resposta, também tem um capítulo inteiro sobre livre-arbítrio. Aliás, um capítulo não, uma parte. É um capítulo, exatamente, é um capítulo inteiro nas leis, né? Lei de liberdade, e que fala também especificamente do livre-arbítrio. Quer dizer, o livre-arbítrio é a lei de liberdade em ação, né? Quando nós usamos, quando a gente toma a nossa atitude usando a nossa liberdade de agir, né? Isso é o livre-arbítrio. Quando a gente julga, arbitrar é julgar. Quando a gente julga que devemos fazer algo e fazemos, né? Então nós arbitramos e
e perpetramos, fazemos, né? Temos o livre-arbítrio. Mas assim, então ao mesmo tempo diz que os espíritos nos dirigem, mas ao mesmo tempo o mesmo livro, o livro dos espíritos, diz que temos o livre-arbítrio. E aí, como resolver essa equação, né? Justamente no conceito de livre-arbítrio, né? Nós temos liberdade de abraçar as ideias que nos vêm ou não. Né? A verdade é que nós estamos muitas vezes numa viciação tão grande por certos pensamentos e consequentes atitudes que isso já é algo automático. A gente já faz, quer dizer, é aquela coisa, eu sou assim, é minha natureza. Então, são atitudes, pensamentos e atitudes automáticas. Então, é muito fácil, dentro desse automatismo, a influenciação dos espíritos. Né? E a gente, quando fala assim automatismo, a gente só pensa em coisa ruim? Não, às vezes a gente tem automatismo com coisas boas. Tem gente que tem impulsos de bondade naturais, né? A pessoa que já é naturalmente boa, sempre o primeiro impulso é a boa atitude, é fazer o bem. São esses que atraem para si os bons espíritos, que os influenciam a fazer mais ainda o bem. Mas aí está ali o livre-arbítrio da pessoa, né? Com relação a querer fazer o bem. Aí quando diz assim, ele nos dirige nesse sentido, né? Então os espíritos bons sempre estão inspirando as pessoas que têm o impulso do bem, quer dizer, estão dirigindo eles para que eles façam o bem melhor ainda. Mas há uma decisão, né, inicial da pessoa para ter essa influência, né? Para ter essa direção. Quando fala ele vos dirigem, quer dizer assim, eles nos dão a direção, né? Nos dão a direção através da inspiração, né? Para as pessoas, assim, vamos dizer, comuns, é a inspiração. Para os médiuns ostensivos, essa direção já vem de uma forma mais intensa, mais clara, né? É quase materializada, a depender do grau de mediunidade de cada um. Se a pessoa tem a audiência, a pessoa até ouve o que eles estão falando, né? Ouve quem ouve e vê os espíritos. Mas para as pessoas mais comuns que não têm a mediunidade ostensiva, isso vem como a inspiração. O mesmo se dá com o mal, né? Ora, há coisas que a gente faz e que parece que são impulsos irresistíveis, né? A gente sabe que é ruim, né? Sabe que aquele não é um bom caminho, né? Sabe que aquela não é uma boa atitude, mas a gente faz, como disse, dentro de um impulso irresistível. Quer dizer, parece que não tem jeito a gente praticar aquele mal, né? Não tem jeito. Bom, até que ponto a influência ruim de espíritos maus, né? Usando até a linguagem de Allan Kardec, se opera na gente nesse momento? Será que realmente somos teleguiados por maus espíritos a ponto de não conseguirmos, apesar de a gente não querer, a gente não conseguir resistir ao mau arrastamento de fazer algo ruim, por exemplo, atitudes agressivas, atitudes violentas, né? Pequenas delinquências, vamos dizer assim, do nosso, né? Atos totalmente egoístas, vamos dizer assim, né? Totalmente egoístas e exacerbação da personalidade, excesso de vaidade, toda essa coisa, né? Que parece que está tão arraigada na nossa natureza que é um arrastamento irresistível. Mas assim, especificamente as atitudes agressivas. Normalmente uma pessoa não é agressiva no seu viver comum, mas em determinadas situações, né, em situações determinadas, a pessoa tem atitudes agressivas, se faz um ser agressivo, né, na atitude, na voz, no falar e às vezes até mesmo fisicamente, né, partindo para as vias de fato, vamos dizer assim, seja com as mãos ou com armas, seja como for, né? A pessoa assim, não, eu sou uma pessoa pacífica,
contanto que isso ou aquilo não me aconteça, contanto que não pisem no meu calo. Sempre tem esse dizer, né? A pessoa ali, ela é tranquila, contanto que não pisem no calo dela. Então, em verdade, essa pessoa não é pacífica, né? Ela é pacífica sob determinadas condições. O calo que faz a pessoa deixar de ser pacífica e ser agressiva, né, é justamente onde a espiritualidade, né, os espíritos maus, vão agir para aquela pessoa ter a atitude ruim, né? Quem vai pisar primeiro no calo da pessoa são eles, né? Psiquicamente. Eu acho que essa indução psíquica é pior do que a pisada do calo no sentido, né, físico, material. Né? Vamos dizer assim, alguém me provoque. Tem uma pessoa que me irrita, tem um sujeito ali que me irrita, ele me provoca. Ele provoca em mim, assim, os meus sentimentos mais primitivos, né? Isso até tinha um político que fala isso, né? Acho que era o Roberto Jefferson, na CPI, né? Ficou famoso, né? Que ele fala, Vossa Excelência, né? Inspira em mim os meus instintos mais primitivos, né? Não deixa de ser uma verdade, né? Tem pessoas que realmente tocam muito na nossa suscetibilidade e que traz à tona os nossos instintos negativos. Estou falando aqui de pessoas encarnadas, né? Então imagine os desencarnados que têm acesso à nossa área psíquica, né? Que conseguem, né, passear no nosso psiquismo porque nós damos guarida, porque a gente não resolve este calo. Porque se não tivéssemos o dito calo, não ia ter onde ninguém pisar, não ia ter calo para ninguém pisar. Não é verdade? Então, ou seja, a influência dos espíritos, ela é real. Né? É real, não vamos dizer assim. Há o livre-arbítrio, sim, mas há também esse livre-arbítrio faz com que a gente tenha, por escolha própria, muitas vezes até uma escolha inconsciente, né? Porque o nosso inconsciente muitas vezes sobrepõe o nosso consciente, né? Isso é um papo bem da psicologia profunda, né? Com Joana de Ângeles, né? Porque no nosso inconsciente é que está a nossa verdadeira identidade, né? Meu amigo Danilo Cruz faz um comparativo entre a individualidade, né? O indivíduo, e a personalidade. O indivíduo é o nosso ser real, é meu eu, o ser interior, né? E a personalidade é esse personagem que a gente vive. No meu caso agora, Ricardo Teixeira Dibe, né? Nascido em Salvador, Bahia, tal. É a personalidade minha agora, né? Mas além dessa minha personalidade, tem o indivíduo, né? E esse sempre se sobrepõe. E muitas vezes o que o indivíduo quer não é o mesmo que a personalidade quer. Porque a personalidade, vamos dizer assim, eu, né, no caso, Ricardo, a minha personalidade, esse personagem que está vivendo agora aqui nessa encarnação, vive de acordo com os acontecimentos da vida. Então sempre minhas atitudes vão assim, acompanhar as necessidades que essa vida me traz, né? Todas as necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades afetivas. Eu vou procurar, né, sempre ou quase sempre agir de acordo com essas necessidades para sanar, satisfazer essas necessidades. Só que o meu eu interior, né, o que está no inconsciente, o indivíduo, né, a individualidade, nem sempre tem essas necessidades humanas como necessárias, como necessidades reais, né? Eu até brinquei, né, com meu amigo Danilo, falei assim, pô, Danilo, eu busco tanto, né, progredir financeiramente, mas assim, eu realmente, eu não dou sorte com dinheiro, né? Não dou sorte. Questão financeira, eu estou sempre em altos e baixos, né? E os altos não são muito altos não, meus irmãos. É um pouquinho alto. Aí vem o baixo, entendeu?
por mais que eu busque, né, através de estudo, trabalho, os caminhos endinheirados estão sempre escapulindo das minhas mãos. Pô, porque você não luta o suficiente. Pô, será que eu não luto o suficiente? Eu vejo pessoas assim, que fazem bem menos do que eu e conseguir, né? Será que é isso mesmo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar a culpa na sorte, né? Porque aquele ali tem sorte, eu sou um azarado, né? Vamos dizer assim. Ou então aquele ali tem merecimento, está ele veio com merecimento, ele encarnou, destinado, né, a ser, e eu não, eu estou pagando por coisas do passado, então eu não vou conseguir, eu tenho que sofrer mesmo, né, com a carência financeira, com problemas financeiros, minha vida mesmo, que é o meu castigo, é a minha prova, a minha expiação. Não, aí sempre vamos, né, vamos para esse aspecto. No caso assim, esse aspecto da prova da expiação eu já uso pelo fato de ser espírita, mas se não fosse eu diria que eu seria um azarado, né? E aí realmente, essa análise, né, em termos espíritas, está perto, sim. Perto não, está grudada com a realidade, né? Por quê? O que acontece? Talvez não, né? Segundo Danilo, né, mesmo, né, me ajudou a clarear, o meu individual, né, a minha individualidade não acha importante, né, no meu inconsciente, eu conseguir, né, realmente lograr êxito em ter dinheiro. Vamos dizer assim, lograr êxito com isso, né? Então a minha individualidade vai sempre, de forma inconsciente, me levar para caminhos que não vão me permitir, né, ser abonado financeiramente. Por quê? A minha individualidade é que entende as minhas necessidades espirituais, né? As minhas necessidades espirituais. Talvez se eu conseguisse ter sucesso com o dinheiro, poderia prejudicar a minha encarnação. É óbvio que o dinheiro também é uma prova necessária. Eu já devo ter tido dinheiro em outra encarnação, posso ter em outra, posso ter agora, as coisas podem mudar. A questão não é ter ou não ter. É o que cada coisa, né, riqueza ou não riqueza, faz com a gente enquanto indivíduo, enquanto espírito, enquanto alma imortal. Então, talvez nesse momento, a minha individualidade entenda que não seja, apesar de todos os esforços, eu conseguir ser abonado financeiramente, que eu tenho a necessidade de viver realmente no aperto financeiro, né? Ainda que a minha personalidade discorde, né? Ainda que a minha personalidade da busca, como qualquer ser humano no mundo. Mas é interessante, né? E aí quando a gente age de encontro às nossas necessidades espirituais, né? Nesse caso, eu estou dando esse caso específico, mas há vários outros casos, né? A gente age ao contrário das nossas necessidades espirituais, isso gera um distúrbio, né, emocional, um distúrbio psicológico, um distúrbio espiritual, o que quer que seja. E nesse distúrbio, isso é muito claro para os espíritos desencarnados que nos conhecem, né, que são ligados a gente, que muitas das vezes são nossos desafetos, né, por coisas que a gente mesmo fez com eles, ou para eles, né, ou contra eles, seja como for. Eu mesmo em trabalhos mediúnicos já recebi acusações terríveis de espíritos, né, por meio de médiuns. Eu falei, gente, será que eu fiz tudo isso mesmo? Porque pode ser que não seja tudo isso também, eles também podem exagerar para enfraquecer a gente, né, emocionalmente, também tem esse caso, mas não importa. O que importa é saber que a gente não é santo, né, que a gente está aqui encarnado e não é santo, e passamos pelas diversas provas da vida. E uma dessas provas, né, também é saber lidar com a influência dos espíritos. Além de tudo que a gente passa, nós espíritas ganhamos essa consciência que temos que também estar ligados, não paranoicos. Gente, peraí, será que é um espírito que está me influenciando isso? Será que é um espírito que está mandando eu fazer aquilo? Não, não é isso não, né? No próprio livro dos espíritos também já orienta que a gente não deve se preocupar muito com isso não, porque senão a gente enlouquece. Será que esse pensamento é meu ou será que um dia é um espírito? Então, não, a gente deve viver, devemos educar a nossa mente, né? Educar a nossa mente para que os espíritos perturbados tenham um mínimo de acesso possível. Né? Como ali tem no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte de preces espíritas, né? Preces para afastar maus espíritos. Aí Kardec faz um preâmbulo, aí ele faz uma comparação, né? Quando você limpa um lugar para afastar as moscas,
você purifica a sua alma, os espíritos mal também se afastam, né? Do mesmo jeito, quando você limpa um local que está cheio de moscas, você limpa, saneia, aí as moscas naturalmente vão embora. Então, quando você se saneia espiritualmente, os maus espíritos não acham em você nenhum ponto para influenciação negativa. Então, o negócio é a educação espiritual, né? O equilíbrio, a fé, o trabalho edificante no bem. É isso que faz com que a gente cresça espiritualmente e, consequentemente, nos imunize da influência dos maus espíritos, dos espíritos perturbados, que não são nada mais do que irmãos nossos. Espíritos que, na verdade, podem estar no mesmo grau de evolução que a gente. Só que no momento aqui recebemos a oportunidade da reencarnação. E eles ainda não, né? Então não são espíritos maus, demônios, infernais, não. São espíritos, são pessoas muito próximas a nós, né? Muito próximas a nós. Muito parecidas. Se a gente evoluir, algo evoluído a mais do que eles, é uma coisinha, né? Talvez se a gente tenha aproveitado bem a nossa encarnação para crescer espiritualmente, talvez a gente tenha aprendido uma coisinha e sejamos talvez um pouquinho melhores do que ele. E ser um pouquinho melhores do que ele não nos habilita a desprezá-los, ao contrário, né? Nos habilita a também ser o ponto de luz para que eles também possam entrar no caminho da reabilitação espiritual, né? Então, assim, o exemplo, a fé, a oração sincera, né? A oração do blá 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 do Pai Nosso, blá blá blá, a oração sincera, aquela que realmente nos, né? Não é só oração, que a gente só sabe pedir na oração, é pedir, 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 alguns agradecem, né? E poucos realmente, quando fala que a terceira é louvar, o que seria esse louvar, gente? Na verdade é realmente a gente se entregar à oração, não é ficar louvando, meu Deus, aleluia, Jesus, aleluia, não é bem isso, é a gente de corpo e alma, de coração mesmo, né? Da mente e coração, nos entregarmos à oração sincera, é isso que é o louvor, né? A oração, como dizia Gandhi, a oração é a respiração da alma. Orar não é pedir. Orar é botar a alma para respirar, né? Você vê que quando a gente medita, a gente equilibra o corpo através da respiração, né? A yoga, essa coisa toda. A oração é a alma que respira, é a alma que se equilibra, né? Então a oração sincera também nos dá um apoio para essa influenciação mal dos espíritos, principalmente nos momentos de prova, principalmente naqueles momentos em que você sabe que a raiva te pega, né? Aquele teste. E são coisas, eu estou falando de coisas extraordinárias, não, estou falando, desculpa, não estou falando de coisas extraordinárias, não, coisas banais, cotidianas. Qualquer coisa dentro de casa mesmo que te irrita, que você perde o controle, que você arremessa um prato do outro lado, que você agride um parente, alguém da família, entendeu? Muitas vezes são coisas até banais do dia a dia, na rua, alguém que você está dirigindo, alguém lhe fecha, ou você está andando na rua, alguém lhe esbarra, por exemplo, na passarela do metrô, adoram me dar ombrada. Se fosse brigar com cada um, tá só brigando todo dia, né? Porque as pessoas, nessa pressa, né? E tudo mais. Então são situações que testam realmente a nossa raiva, né? Diz assim, mas é sem razão essa raiva? Não, não é sem razão, né? Mas só que você se deixa levar pela raiva, a gente sabe, não preciso dizer aqui, das consequências. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa até boa, mas no momento de raiva pode fazer um desatino que se arrependa o resto da vida, pode cometer até um crime. E aí depois não adianta se arrepender, já cometeu, né? Quer dizer, se arrepender para reparar depois, mas vai ser um sofrimento, né? Essa reparação. Então por isso que a gente tem que estar sempre buscando, quando a gente pode, né? O equilíbrio, a oração sincera, o trabalho no bem, sempre, né? Como os espíritos nos recomendam, para que nesses momentos a gente esteja fortificado, né? Porque para que a raiva não nos domine, mesmo que ela chegue, a raiva, que é uma reação química, né? Que ela não nos domine e não nos faça tomar uma atitude da qual possamos nos arrepender. Porque é nesse momento que os espíritos perturbados aproveitam mesmo, aí vão lá e dão um empurrão. Então, não se enganem, né? A influência espiritual também ela é intensa, né? Você pode pensar, nesses momentos de raiva, se não fosse a influência espiritual, será que eu faria o desatino? Não sei, talvez fizesse, talvez não. Mas que realmente o empurrãozinho dos espíritos perturbados é uma coisa
crucial, né? Mas por quê, gente? Nós já temos envolvimento mental com eles antes, não é só uma coisa ali daquela hora. Você acha o quê? Que ele apareceu ali aquela hora, agora eu vou fazer ele fazer essa coisa errada? Não, nós já temos envolvimento mental com esses espíritos perturbados. E aí, nesses momentos, eles aproveitam o desequilíbrio e dão esse empurrão, né? Mas nós sempre temos o livre-arbítrio. Por isso que a gente tem, repito, que se harmonizar, né? Para que eles não tenham acesso ao nosso psiquismo em momento nenhum. Ou se tiverem, se não é possível ainda não terem acesso nenhum, pelo menos que não tenham um domínio tão grande. E aí, consequentemente, nessas horas de prova, nessas horas de raiva, eles não vão ter uma influência tão intensa na gente e a gente tem a possibilidade de não tomar atitude ruim, de respirar, pensar duas vezes, né? E tomar uma atitude positiva. Ou se não, até melhor até do que tomar uma atitude ruim, fazer uma besteira, melhor até fugir. Né? Fugir não é o melhor, mas é melhor que fazer uma besteira. O negócio é se equilibrar e tomar a atitude positiva, não se deixar levar pela atitude negativa, né? Então, a gente tem que, acima de tudo, pensar no nosso equilíbrio, né? Não se preocupar se os espíritos vão fazer, influenciar a gente, não sei o quê, porque aí é pior, a gente cria uma paranoia e aí que realmente o envolvimento negativo com a espiritualidade ainda perturbada se intensifica, né? Então, assim, não repelir, porque não adianta, mas sim, vamos abraçá-los, só que abraçá-los de forma equilibrada, para que eles se tornem melhor, não a gente se tornar pior, né? Então, contra os perigos da obsessão espiritual, oração, né? Oração e Chico Xavier disse uma coisa, Chico Xavier e suas tiradas, né? Uma mulher, se eu não me engano, né? Eu li isso eu não lembro qual foi o livro, porque eu já li 2 biografias de Chico Xavier, né? E aí a mulher perguntou, porque os espíritos me perseguem, o que é que eu faço, Aí ele falou, minha filha, trabalhe, minha filha, trabalhe até cansar, porque você vai estar tão cansada com o trabalho que você não vai ter disposição para atender o que os espíritos maus querem que você faça, né? Você vai estar tão cansada do trabalho que você não vai ter como fazer o que os espíritos mal querem, né? Sempre as tiradas de sabedoria de Chico Xavier, porque Chico Xavier, você acha que ele não sofreu assédio dos maus espíritos? Não, todos nós sofremos, né? Não somos privilegiados, né? Quem viu o filme de Divaldo Franco viu lá também, né? Aquele obsessor ali interpretado por Marcos Vera, né? Mas assim, graças à atitude positiva de Divaldo Franco, né? Graças à persistência dele na fé, no seu trabalho, né? Na oração, em um momento ele cedeu, né? E está seguindo o caminho. Ele hoje é amicíssimo de Divaldo Franco? Provavelmente não, né? Isso é um processo que vai durar ainda um tempo. Mas aquela influência pesada, né? Pelo menos cortou, até de induzir Divaldo Franco ao suicídio, né? Acredito que essa influência pesada cessou ali, né? Agora, eles se tornarem amigos, isso aí já vai de um processo mais longo que é deles lá, né? É uma questão pessoal, mas o importante é que se quebre. Então, se a gente está num ciclo assim muito pesado, vamos dizer assim, por falta de uma palavra melhor, de influenciação espiritual, o importante é que a gente quebre esse ciclo, né? Quebre esse ciclo. Se a gente não pode fazer sozinho, procura ajuda. Não é vergonha procurar ajuda, né? Ajuda de casas espíritas sérias, de preferência, né? Que vai nos ajudar, o tratamento espiritual, passe, né? Tudo que for possível. Mas acima de tudo, tem que ter a nossa atitude, a nossa iniciativa. Porque senão, se não tem a nossa atitude, a nossa vontade real de melhorar, o centro espírita não pode fazer muita coisa. Os bons espíritos não podem fazer muita coisa, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então os bons espíritos agem quando a gente permite, quando a gente se permite, né? Essa é a palavra.
Ok, gente, então é isso. Então vamos lá, bons pensamentos, boas atitudes. Eu sei que é difícil, né? A vida muitas vezes, né, nos dá motivo mais para ter pensamentos, né, tristes, negativos, eu sei, mas vamos persistir, vamos nos utilizar da doutrina espírita a nosso favor, cultivando bons pensamentos, boas atitudes e como consequência, né, os espíritos perturbados não nos influenciarão ou não nos influenciarão muito e melhor ainda, talvez se influenciem pelo bem que a gente está buscando, né? E eles mesmos melhorem, né? Esse aí é que é o caminho, assim, mais ideal de todos. Ok, gente? Então eu vou encerrando por aqui. A todos um grande abraço e fiquem com Deus.